Meus irmãos, a paz do Senhor, com muita alegria, mais uma vez estamos juntos, já finalizando, na verdade, não é o nosso trimestre, nós vamos ministrar hoje a penúltima lição, antepenúltima lição. Eu sou o pastor Anderson Silva, seja muito bem-vindo mais uma vez à Academia de Pregadores e muito bem-vindo à nossa aula das lições de escola dominical. Estamos ministrando sobre a maravilhosa graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta aos Romanos. Nós iremos ministrar nesta aula a lição de número 11, a 11ª lição. Lição de número 11, do dia 12 de junho de 2016. O título da nossa lição é A Tolerância Cristã. O texto áureo está em Romanos, capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos, capítulo 14 e versículo 17. Verdade prática. Os crentes mais maduros não devem agir egoisticamente, mas precisam atuar como modelo para os mais fracos. Os objetivos específicos da nossa lição, o objetivo geral, é mostrar que o crente maduro precisa atuar como modelo para os mais fracos. Os objetivos específicos, saber que a igreja em Roma era uma igreja heterogênica. Nós vamos estudar isso durante a lição, saber o que era uma igreja heterogênica. Segundo, explicar que a igreja em Roma era tolerante com os mais fracos. A igreja em Roma era tolerante com os mais fracos. Vamos entender o que é tolerar, o que se deve tolerar, não é verdade? Que é uma das coisas importantes a se definir, o que se deve tolerar. Quem são esses crentes mais fracos? Por que são chamados de mais fracos? E o que se deve tolerar. E terceiro, compreender que, assim como a igreja em Roma, a igreja atual precisa ser acolhedora. O que é uma igreja tolerante? O que é uma igreja acolhedora? O que é uma igreja inclusiva? Inclusiva. Esse termo é muito importante nós entendermos. Quais as ações desta igreja inclusiva? Essa lição vai nos fazer compreender tudo isso. O ponto central da lição: o crente precisa tolerar e amar os mais fracos na fé. O crente precisa tolerar e amar os mais fracos na fé. Eu li certa vez, num livro, uma frase, me lembrei agora, eu devo repetir também daqui a pouco, na hora de tratar especificamente deste ponto, do segundo ponto da nossa lição, uma frase que é magnífica. É uma frase um tanto quanto difícil de se praticar, mas é filosófica, é linda a frase. A frase dizia o seguinte, não me lembro de quem é a frase, mas eu li em um livro. A frase diz o seguinte, que as pessoas de difícil relacionamento que Deus permite ao nosso lado é uma oportunidade que Ele nos dá de exercitar o amor. Olha que coisa linda. Eu vou repetir. As pessoas de difícil relacionamento que Deus permite ao nosso lado é uma oportunidade que Ele nos dá de exercitar o amor. Daqui a pouco nós falamos disso. Leitura bíblica em classe. Romanos, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 6. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come,
porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, porque dá graças a Deus. Meus queridos, esse texto bíblico, neste texto bíblico, Paulo vai tratar da tolerância. Tolerância. Sobretudo, nesta lição, Paulo vai tratar e nos ensinar que nós devemos fazer de tudo para manter a comunhão. Nós vamos entender aqui daqui a pouco sobre o que é tolerar, que Paulo não fala que nós devemos tolerar o pecado, mas tolerar o irmão. Existem coisas que não são primordiais, que não são primárias. E nós vivemos hoje um conflito, e que essa lição vai realmente, está realmente chegando num momento muito oportuno, muito favorável, para que a gente compreenda qual deve ser a nossa verdadeira atuação como igreja. Muito bem. Na nossa introdução, o comentarista vai colocar que alguns crentes que ainda eram imaturos na igreja de Roma, se escandalizavam com determinadas atitudes de alguns crentes cuja fé achava-se amadurecida. Quais eram esses crentes que Paulo chama de crentes fracos, de crentes imaturos? Eram os judeus que tinham se convertido ao evangelho e queria obrigar a igreja a continuar cumprindo todas as exigências da lei. E o que nós precisamos entender é o seguinte: havia algum pecado naqueles crentes judeus que haviam se convertido, se eles quisessem cumprir a lei? Não. Desde que eles não condicionassem o cumprimento ou condicionassem a salvação ao cumprimento da lei. Paulo nunca disse que os judeus que se convertessem, a gente lê a carta de Paulo aos Romanos, a gente lê a carta aos Gálatas, que é a carta fundamental, onde ele combate os judaizantes. Paulo nunca disse aos judeus que tinham se convertido que deixassem de cumprir a lei. O que Paulo vai deixar claro, e o que a Bíblia também nos deixa claro, assim como os demais escritores do Novo Testamento que tratam deste tema, é que não se podia condicionar a salvação ao cumprimento da lei. Tudo bem se o judeu quisesse guardar o sábado, mesmo sendo crente, mesmo sendo convertido a Cristo, se ele quisesse não comer carne de porco, ok, qual o problema? Mas eles são chamados de fracos porque eles, além de condicionar a salvação a essas práticas, eles queriam obrigar os gentios também a essas práticas. Então Paulo vai chamá-los de imaturos. Na verdade, neste capítulo 14, Paulo vai buscar um ponto de equilíbrio a fim de que a obra de Cristo não sofresse nenhum dano. Equilíbrio. Esta é a palavra para os nossos dias. Equilíbrio. Nós vivemos, principalmente o movimento pentecostal. Eu sou filho de crentes e do movimento pentecostal, filho de assembleianos. Nós vivemos um tempo em que tudo era pecado, tudo era proibido, nada podia se fazer. Um tempo em que pessoas foram disciplinadas da igreja por assistir televisão, mulheres por andar de bicicleta. Tudo que se fazia era pecado. Hoje nós vivemos um período chegamos no outro extremo, saímos de um extremo e chegamos no outro, onde algumas pessoas estão querendo dizer que tudo que se faz é permitido. Na verdade, o pecado continua sendo pecado. Continua sendo pecado. E aí as pessoas dizem, mas se andar de bicicleta não era pecado. Na verdade, nunca foi. Mas era tratado como pecado. Será que isto aqui é pecado? É. O adultério é pecado. A mentira é pecado. A fofoca é pecado. Continua sendo. Continua sendo. Então, nós precisamos hoje de equilíbrio. E nós vivemos, eu disse que essa lição chega num momento muito oportuno, porque nós vivemos hoje, quem está pastoreando hoje, vive, eu sempre digo que com batata quente na mão. Né? Se ele tender para o lado de alguns mais novos, mais jovens, alguns dessa geração, ele vai liberar tudo. E vai perder aqueles irmãos mais velhos, aqueles mais antigos da igreja, aqueles que têm algum tempo já de crente, porque foram ensinados, foram disciplinados desta forma, a mente deles foi formada desta forma, e hoje é praticamente impossível a gente exigir uma nova conduta dessas pessoas, já foram disciplinados assim.
Mas se ele pender também, se o pastor pender para o lado daqueles que são radicais, porque tem alguns que são radicais, ele vai perder os mais jovens. Então, o que Paulo está, neste capítulo 14, o que Paulo está fazendo é buscando um equilíbrio. Ponto de equilíbrio. Equilíbrio, esta é a palavra. Nós precisamos entender que nós vivemos uma igreja heterogênea, que é o primeiro ponto da lição. Uma igreja heterogênea. A igreja de Romanos era uma igreja heterogênea. O que é uma igreja heterogênea? Heterogêneo é aquilo que se compõe de partes de natureza ou de espécies diferentes. Nós somos seres humanos, indivíduos, somos diferentes. A nossa igreja é uma igreja heterogênea. Tem gente que pensa de tudo quanto é jeito, meus irmãos. Tem pessoas diferentes entre nós. E aí nós temos uma frase de um homem célebre na história da igreja, Agostinho, que é chamado de Santo Agostinho. Agostinho disse o seguinte: nas coisas essenciais, naquilo que não se pode abrir mão, a frase de Agostinho é: nas coisas essenciais, a unidade. O que é pecado continua sendo. E nas coisas essenciais nós precisamos ter unidade. Nas coisas não essenciais, naquilo que é negociável, né? Porque tem coisas na fé que não são negociáveis, mas tem coisas que são costumes, e os costumes hoje são, na verdade, nem ministeriais, os costumes são locais, existe diferença de congregação para congregação. Então, nas coisas não essenciais, a liberdade. Em todas as coisas, a caridade, o amor em ação. Ou se todos compreendessem isso, seria mais fácil para o pastor, seria mais fácil para a igreja, seria mais fácil para todos. Então vou repetir a frase de Santo Agostinho: nas coisas essenciais, a unidade. Nas coisas não essenciais, a liberdade. Em todas as coisas, a caridade. O amor em ação. Que o amor seja o maior elemento que permeie, que envolva toda a nossa relação. Perceba que na lição passada estudamos sobre relações humanas, agora nós estamos estudando sobre essa tolerância cristã, né? O amor que vai nos fazer ser um tanto quanto tolerantes. Então, a igreja é heterogênea. A natureza da igreja, primeiro parágrafo, a igreja é una, isto é, embora formada por pessoas de grupos diferentes, ela forma o corpo de Cristo. A igreja precisa estar alicerçada no critério de unidade. Unidade não é pensar tudo do mesmo jeito, mas é ter todos o mesmo objetivo. Nós estamos trabalhando em prol de um só objetivo. O corpo de Cristo é mais importante. A coletividade da igreja é mais importante do que a minha individualidade. Quando eu coloco a minha individualidade acima da coletividade, a individualidade se torna individualismo. E isto é perigoso. A igreja é una, é indivisível, é de natureza local e universal. A liberdade deveria ser respeitada, isto é, regulada pela lei do amor. Pela lei do amor. A lei do amor é a maior lei que existe. A Bíblia diz que tudo passa, mas o amor jamais acaba. É a lei perpétua, é a lei permanente. Esta lei, a lei do amor, deve regular todas as nossas ações no contexto da igreja. Muitas vezes nós esquecemos a lei do amor e queremos partir para a lei do achismo, a lei da justiça exacerbada. Não é aquilo que eu quero, e aí passamos a querer que a igreja viva a nossa individualidade. Não, mas eu quero assim, mas o que é a lei do amor? É mais fácil tratar sobre a lei do amor. É mais fácil tratar alicerçado na lei do amor, porque o amor é uma via de mão dupla. O amor vai favorecer o outro, mas vai favorecer a mim. O amor vai ajudar o outro, mas vai me ajudar também. Segundo parágrafo, os fracos na fé. Quem seriam esses fracos? Então, esses crentes fracos eram principalmente cristãos judeus, como nós já falamos, que tinham, que se abstinham de certos tipos de alimentos e observavam determinados dias em razão da sua contínua lealdade à lei de Moisés. Como eu disse e repito, não havia problema eles observarem essas coisas. Mas quando eles acreditavam que a observância dessas coisas que produziam a salvação, eles se tornavam
legalistas. O que é alguém legalista? É aquele que rege a sua conduta cristã pela lei. Eles estavam tão ligados, tão presos à lei de Moisés, que eles não conseguiam se libertar. Jesus já havia os libertado, eles já haviam se convertido a Cristo, mas eram legalistas. E os fortes na fé? Quem são esses crentes chamados por Paulo de fortes na fé? Eram formados tanto por judeus quanto por gentios que haviam alcançado o entendimento correto das implicações da nova aliança. Nós vamos perceber no livro de Atos que por causa desse conflito, ou desses conflitos que haviam nas igrejas, que compunham a igreja primitiva, houve um concílio em Jerusalém para definir o que os crentes gentios deveriam fazer. Então, não comer carne sufocada, se abster da prostituição, da adoração aos ídolos, mas eles não precisavam cumprir os rituais que eram exigidos pela lei. Então, os crentes fortes eram aqueles que já tinham alcançado um entendimento pleno a respeito da nova vida em Cristo e tinham percebido que o Senhor os chamara para a liberdade cristã. É muito mais fácil viver a liberdade cristã. Aliás, talvez não mais fácil, mas é muito melhor viver a liberdade cristã. Eu digo que não é muito mais fácil porque a liberdade cristã exige maturidade espiritual para desenvolvermos a nossa vida cristã. Mas é muito mais tranquilo, é muito melhor viver a liberdade cristã. Segundo ponto, uma igreja tolerante. Eu me reporto novamente às palavras de Agostinho. Nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas não essenciais, liberdade. Mas em todas as coisas, a caridade. Então, o que é essa lei da liberdade? Um tema que Paulo trata com bastante ênfase na Epístola aos Romanos é o tema da liberdade em Cristo. E ele vai desenvolver também esse tema na carta aos Gálatas. Ele vai dizer, olha, Cristo já vos chamou para a liberdade. Então nós devemos viver uma vida, eu tenho aprendido que a nossa vida tem que ser uma vida mais leve, uma vida mais suave, mais tranquila. Às vezes nós colocamos tantas imposições sobre nós mesmos e sobre as outras pessoas que não vão nos levar a nada, que não vão edificar o corpo de Cristo, que não vão produzir benefícios para a igreja. Eu não estou dizendo que nós devemos abandonar as boas práticas, os bons costumes. Não, não é isso. Mas o que eu estou dizendo é que nós precisamos viver uma vida livre, ter uma vida cristã feliz, agradável. Nós não somos crentes por medo do inferno, por uma barganha com o céu. Nós precisamos ser crentes porque Jesus nos satisfaz, Ele nos dá a alegria da salvação. Então tenhamos liberdade, vivamos uma vida cristã com liberdade. A liberdade mostrava aos crentes maduros que eles estavam livres dos rudimentos da lei de Moisés. Só pode viver a liberdade quem tem maturidade também. Porque quem não tem maturidade para viver a liberdade precisa receber restrições para que não abuse da liberdade e transforme a liberdade em libertinagem. Nós que temos filhos, principalmente no meu caso, tenho filhos adolescentes, nós aprendemos isto. Eu tenho uma filha de 18 anos que ela já tem liberdades que os outros dois, o menino de 14 e a outra menina de 11, não têm. Por quê? Porque eles não estão prontos para a liberdade, porque não receberam ainda maturidade. Então o apóstolo Paulo deixa claro que o que Deus espera de nós é que nós tenhamos maturidade espiritual, porque só o crente maduro espiritual está pronto para desenvolver e viver a liberdade cristã para a qual o Senhor lhe chamou. Então é preciso que haja este amadurecimento. É preciso que haja este amadurecimento. E o que Paulo está ansiando, o que Paulo está almejando, nós estudamos isso em lições anteriores, ele diz que ele almeja que os judeus tivessem também um entendimento da salvação, como ele já tinha, porque esse entendimento iria produzir a maturidade e, concomitantemente, projetar os crentes para a liberdade cristã. A lei do amor. A lei do amor deve ser uma lei que envolva, que permeie a vida de crentes maduros, crentes que já entenderam verdadeiramente a liberdade cristã. A lei do amor deveria fazer com que os crentes vivessem
unidos, em harmonia. Se alguma coisa causasse algum escândalo nos crentes imaturos, essa liberdade deveria ser restringida. Paulo está querendo que os crentes entendam o seguinte: olha, comer carne não é pecado. Mas para alguns que ainda não entenderam, que ele chama de crentes fracos, que ainda não estão vivendo essa liberdade cristã, é pecado. Então, para que você vai se sentar na mesa com o seu irmão que acha que comer carne é pecado e vai comer carne para escandalizá-lo? Para quê? Qual a necessidade disso? Aí Paulo vai dizer, olha, vamos viver a lei do amor. Eu não estou sentado à mesa com esse irmão o tempo inteiro. Então, qual o problema se eu deixar de comer carne agora? Não porque eu acho que é errado, mas porque vai escandalizá-lo. Isso aí é a lei do amor, meus irmãos. E eu acredito que se tem uma coisa que nós precisamos entre nós, nos nossos dias, é amar. Amar. O amor supera as barreiras. O amor nos projeta para algo mais excelente. As pessoas hoje não querem abrir mão da sua própria opinião, mesmo que não vai ser prejudicial. Peraí, se não vai me prejudicar, qual o problema? Se não vai trazer nenhuma dificuldade, qual o problema de abrir mão para não escandalizar o meu irmão? Isso é a lei do amor. Mas nós vemos hoje pessoas que resistem, não querem abrir mão simplesmente por causa do seu orgulho, por causa do seu ego, da sua arrogância, e acaba perdendo o irmão, acaba escandalizando o irmão. E isso é muito pior. Que nós sejamos uma igreja tolerante, que nós abramos mão daquilo que não vai ter problema algum. Não é? Qual a dificuldade de abrir mão daquilo que não vai ter problema algum, para que o nosso irmão também seja abençoado? Então, a lei da espiritualidade. Então, falamos sobre a lei da liberdade, a lei do amor e agora a lei da espiritualidade. O crente deve possuir convicção bem definida no exercício da sua fé. Ele deve ter critérios para que não se torne um antinomista ou legalista. A lei que deve regê-lo é a lei de Cristo. Nós corremos o risco de tender para um lado ou tender para o outro. Não, a graça de Deus nos alcançou, então nós estamos livres de normas. Hoje há um movimento no mundo, no Brasil, que trata justamente disso. Não, a graça de Deus nos alcançou, então venha como está, permaneça do mesmo jeito, porque nós estamos vivendo debaixo da graça. Isso é ser antinomista. Isso é não respeitar aquilo que Deus fez. Eu já disse aqui que a graça não nos permite viver sem regras. A graça não nos dá o direito de viver sem normas. Mas se eu seguir normas, isso vai colocar a salvação em mérito próprio. Não. Se eu seguir normas, eu estou restrito à graça de Deus. Porque a graça de Deus está me conduzindo. A graça de Deus está normatizando coisas em minha vida que vai me projetar para uma salvação em Cristo Jesus. Mas a salvação é pela graça? Mas as normas que eu estou seguindo não é para ser salvo. Eu estou seguindo normas porque eu já fui salvo. Eu me disponho a isso. Não há problema algum. A lei não é para nos salvar, mas a lei é para nos direcionar. E quando nós estamos debaixo desses liames da lei, é porque a graça de Deus já nos alcançou. Não seguindo os seus rituais, mas seguindo o seu aspecto moral. Então, dentro desse terceiro ponto, uma igreja tolerante deve ser regida pela lei da liberdade, pela lei do amor e pela lei da graça. Então, o que tolerar? Não é tolerar o pecado. Por que tolerar? Para viver em comunhão. O que nós devemos tolerar? Tolerar alguns irmãos que ainda não entenderam aquilo que nós já compreendemos. Não é? O pecado não deve ser tolerado, mas os irmãos devem ser tolerados por causa de uma falta de compreensão plena daquilo que já nos foi aclarado. Terceiro ponto, aliás, e último ponto desta 11ª lição. Uma igreja acolhedora. O que é ser acolhedor? É uma igreja envolvente, uma igreja inclusiva, uma igreja que inclui as pessoas.
Não uma igreja que permite que as pessoas continuem do mesmo jeito, mas uma igreja que está aberta para incluir pessoas. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Se nós já alcançamos uma revelação que o nosso irmão ainda não alcançou, vamos incluí-lo, vamos ter paciência com ele. Nós somos fortes. Nós somos fortes. Não vale a pena discutir, não vale a pena criar celeuma, não vale a pena criar problema por causa de coisas pequenas. Tem gente que cria problemas enormes por causa de coisas tão pequenas. Coisas tão pequenas. Que era melhor a gente ia gastar menos energia se tivesse abrido mão um pouquinho. Qual o problema? Qual a dificuldade? Vamos ser tolerantes e pronto. Não vale a pena discutir, não vale a pena bater boca, não vale a pena criar problemas, não vale a pena perder uma família da igreja, muitas vezes, por causa de coisas tão pequenas. Então, o crente maduro deve cuidar, deve evitar as coisas que fazem aos mais fracos tropeçar. Se vai escandalizar o meu irmão, a Bíblia diz, cai daquele que escandaliza um desses pequeninos. Se vai fazer alguém tropeçar, que esta não seja a minha atitude. Isso, no entanto, não quer dizer que os mais fortes têm que ficar prisioneiros da consciência do crente fraco. O crente fraco tem que ser trabalhado, ele tem que ser fortalecido, ele tem que ser ajudado. Tem que desenvolver a fé dele, para que esses crentes fortes não fiquem prisioneiros também dos mais fracos. O crente forte é responsável também pelo crescimento e amadurecimento do fraco, mostrando-lhe com amor o que significa ser livre em Cristo. Então o crente fraco tem que ser conduzido por este crente forte. Ele tem que ser direcionado. E o crente forte vai mostrar a ele com amor. Com amor. Eu sei que tem gente que é difícil de ser tolerado, mas nós precisamos ser uma igreja tolerante. Imagine se Jesus não nos tolerasse, se ele fosse nos julgar de acordo com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós somos. Nós não estaríamos aqui. O exemplo de Cristo, o próprio Salvador, não agradou a si mesmo. Então, por que os crentes que se consideravam mais espirituais não poderiam agir da mesma forma? Tem gente que nunca quer abrir mão, mas eu não abro mão, isso aqui é a minha razão, acabou. Mas e o exemplo de Cristo? Se Jesus fosse agradar a si mesmo, se Jesus não abrisse mão, onde nós estaríamos? Onde nós estaríamos? É lógico que tem coisas que vai chegar um momento que a gente diz, não, isso aqui agora eu não posso abrir mão. Mas isso tem que ser feito com amor, com carinho, com afeto, com envolvimento. Existem muitas maneiras de dizer um não, existem muitas maneiras de convencer, de persuadir as pessoas. E é isso que Deus espera de nós, que o amor envolva todas as coisas. O exemplo das Escrituras. A palavra de Deus foi escrita não para ser um instrumento de discórdia ou aprisionamento, mas para libertar a nossa esperança. Para libertar a nossa esperança. Então, que nós usemos a palavra de Deus, não para trazer problema, não para trazer atritos, barreiras entre os irmãos, mas que a palavra de Deus seja, na verdade, uma liga entre nós, uma liga unificadora que vai nos unir em uma só igreja, em um só corpo, em uma só atitude. A palavra de Deus precisa ser esta liga. As Escrituras nos dão esse exemplo. Na nossa conclusão, o comentarista coloca que o apóstolo procurou pacificar a tensão entre os crentes fortes e fracos na igreja de Roma. Paulo nos mostra aqui um espírito pacificador. Nós precisamos ser pacificadores. No sermão das bem-aventuranças, Jesus disse assim, bem-aventurados os pacificadores. Tem gente que não gosta de pacificar, meus irmãos. Tem gente que gosta de inflamar as coisas. Eu tenho uns irmãos que eu falo que pertencem à turma do deixa disso. Na nossa igreja tinha um irmão, o irmão Samuel, ele era da turma do deixa disso. Quando alguém chegava para ele e falava assim, ô Samuel, o irmão fulano de tal falou de mim, eu fiquei sabendo disso, ele dizia, não, irmão, vai lá, conversa com ele, você entendeu mal. Não foi isso que ele quis dizer, calma. Tem gente que gosta de inflamar, pôr gasolina no fogo. Alguém chega reclamando, irmão, fulano de tal falou isso de mim. Não, mas isso é um absurdo, você não pode deixar assim, você tem que ir lá, tem que resolver. Quem que esse camarada está pensando que ele é? Não, irmão, vamos ser pacificadores. Vamos trazer a paz para o contexto da igreja.
Não vamos jogar um irmão contra o outro, muito pelo contrário. Vamos agir como mediadores de conflitos no contexto da igreja, né? Jesus sempre fez assim e Paulo nos convida a mediar conflitos. Muito bem, nós aprendemos nessa nossa 11ª lição que a igreja é heterogênea. Ela tem diversidade, tem diferenças, mas ela está unida pelo mesmo Espírito. Temos um só Espírito, um só Deus, um só Senhor, um só batismo. Somos um só povo. Aprendemos também que a igreja tem que ser tolerante. Nós temos que aprender a amar. A lei do amor deve permear. Para a igreja ser tolerante, ela deve estar envolvida pela lei do amor, pela lei da liberdade, pela lei da espiritualidade. Aprendemos também que a igreja tem que ser acolhedora, a gente tem que suportar os mais fracos, nós temos que ser pacificadores e, sobretudo, ser uma igreja que glorifica o nome de Jesus. Ah, pastor, mas o senhor não conhece a minha igreja. A minha igreja tem problema. É porque você não conviveu com os discípulos de Jesus. Porque lá também tinha problemas. De vez em quando os camaradas resolviam perguntar, discutir quem era maior do que o outro. Aqui, quem é o melhor? Quem é o melhor? E Jesus tinha que chegar e intervir. É porque você não conviveu com os discípulos e não conheceu o temperamento de Pedro. Pedro uma vez falou com Jesus: olha, eu te amo mais do que estes. Ele está dizendo: eu amo o Senhor mais do que os meus irmãos. Eu te amo mais do que estes, Senhor. Que temperamento terrível. É porque você não conviveu com os discípulos e conheceu de perto Judas, o traidor. Ele estava lá. Então, problemas, meus queridos, tem em todo lugar. Faz parte da humanidade. Mas nós continuamos sendo a igreja de Jesus, o povo de Deus que vai morar no céu. Mesmo sendo humanos, nós ainda somos a igreja de Jesus. Vivamos em unidade, em amor, em espiritualidade, em tolerância, e que a glória de Deus venha sobre a nossa vida. Sejamos como a igreja primitiva. A Bíblia diz que a igreja primitiva estava junta na comunhão, nas orações e no partir do pão. E em nenhum deles havia falta alguma, porque era uma igreja inclusiva, uma igreja tolerante, uma igreja unida. Tinha problemas sim, mas era uma igreja que estava unida pela esperança que Cristo dava a esta igreja. Que essa seja a realidade da nossa vida e que o Espírito Santo nos torne uma igreja tolerante. Faça com que nós tenhamos tolerância cristã. Deus te abençoe em nome de Jesus. Um grande abraço e até semana que vem na nossa próxima aula.